Hello, my friends! Sejam muito bem-vindos de volta. Eu sou a Marcela Lisboa e nesse canal te faço conquistar uma rotina produtiva. Hoje nós falaremos sobre um assunto que é super importante e, na minha opinião, todas as pessoas precisam e deveriam querer saber mais sobre esse assunto e sobre esse conteúdo. Hoje falaremos então sobre os hábitos. E eu fiz questão de preparar essa tela linda para que você possa me acompanhar. Se em algum momento eu falar um pouco mais rápido, você consegue fazer as suas anotações, voltar, enfim. Então, faça o melhor proveito possível das telas que estão aqui para você não se perder em momento nenhum nesse conteúdo que é maravilhoso e que eu amo falar. Para a gente falar sobre os hábitos, nós precisamos falar exatamente do começo. Então, o que é um hábito? Bom, é aquela ação ou aquele comportamento que ele é repetido todos os dias de forma consciente, de modo que ele vai se tornar automático. Então, eu vou precisar ficar fazendo esforço, eu vou precisar ficar pensando muito? Não. Se você tem um hábito, se é algo que você levanta e faz todos os dias sem mesmo precisar pensar, aquilo dali é um hábito estabelecido na sua vida. E é muito comum a gente ter as pessoas sempre se confundindo em relação ao hábito e à rotina. E é um assunto super importante que a gente deve ressaltar porque uma coisa realmente é diferente da outra. Marcela, você sempre teve todos esses hábitos? Eles foram construídos de uma hora para outra? Como que foi que tudo isso aconteceu? São as perguntas que eu mais recebo com frequência, principalmente no Instagram. Então, durante esse nosso conteúdo, esse nosso bate-papo, eu vou fazer questão de responder todas elas. Então, bom, aqui eu fiz questão de trazer uma tabela para você conseguir visualizar melhor a diferença de um hábito para uma rotina. Aqui nesse assunto de hoje, nós estamos retratando especificamente o hábito nas nossas vidas. Mas é muito comum as pessoas confundirem uma coisa com a outra. Então, sobre o nível de consciência, que é aquela coisa, eu preciso pensar para fazer. Sim, na rotina você precisa, então é algo mais consciente. Já no hábito é algo automático, você não fica pensando antes de você fazer, você só vai lá e faz. Quando a gente fala sobre a questão do planejamento, o hábito não precisa e não costuma ter planejamento, porque é algo automático, é uma ação e um comportamento que você faz exatamente todos os dias, ele praticamente já faz parte de você. Na rotina, sim, você precisa implementar. Então, vamos supor que você precise enviar um documento. Não é algo que você faça todos os dias e nem todos os horários. A não ser, né, dependendo da sua profissão. Mas na maioria dos casos, a gente não tem que todos os dias, no mesmo horário, enviar um certo documento. Então é algo que se enquadra dentro da rotina, porque você vai precisar pensar conscientemente que você precisa mandar aquele documento, que você precisa postar tudo aquilo. Então é algo que precisa ser planejado, algo que precisa ser anotado e precisa ser lembrado. Então isso se enquadra na parte da rotina. A facilidade de alteração. O hábito, ele é bem mais difícil de ser alterado por exatamente fazer parte de você e você repetir ele todos os dias. Então, Marcela, é impossível? Não, não é impossível. Um hábito, geralmente, quando ele é ruim, existe toda uma estratégia para você abandonar aquele hábito. E ele pode ser abandonado? Com certeza pode. Mas é mais difícil do que a rotina. A rotina é mais fácil, porque é algo que você enquadra, é algo que você planeja, é algo que você faz, que você monta. Então é extremamente diferente nessa questão de dificuldade e facilidade, questão de alteração. Um exemplo que eu posso te dar: você deveria escovar os dentes todos os dias sem pensar. Então, por mais que você levante da sua cama e você vá arrumar primeiro a cama, ou você levanta e já vai direto escovar os dentes, é algo que você não precisa ficar pensando que você precisa escovar os dentes. Você todos os dias escova os dentes, ou deveria escovar. Então é algo que já é automático de você. A mesma coisa sobre respirar. A gente não fica pensando assim, eu preciso respirar. Não. É algo que flui e acontece normalmente. Da mesma forma, o coração bater, enfim, tem diversos exemplos.
E em relação à rotina, quando você vai se programar, por exemplo, para fazer uma prática de um exercício físico ou uma yoga, vamos supor que você faz yoga de maneira coletiva, com outras pessoas, em um determinado lugar. Para isso, você vai ter que se programar para chegar até lá, para aquilo um dia se tornar um hábito. Geralmente, as pessoas isso é de pessoa para pessoa. Não pratica yoga todos os dias. Geralmente é segunda, quarta e sexta, que as pessoas têm o costume de mesclar ali com algum outro tipo de exercício físico. Vamos supor que você seja essa pessoa. Então você não vai fazer a prática todos os dias. E para você ter a implementação de um hábito, você precisa que ele aconteça todos os dias no mesmo horário. Então, são essas pequenas diferenças que muitas pessoas costumam se confundir mesmo. E, inclusive, quando vêm me fazer perguntas, às vezes as pessoas colocam um hábito no lugar de rotina e fica aquela confusão. Então, é mais para esclarecer toda essa questão dos hábitos e da rotina. Se você não possui uma rotina, eu indico que você comece a se preparar e que você tenha mais interesse em querer fazer uma rotina, porque a rotina é um dos caminhos para você adquirir um hábito. Já estou adiantando algumas coisas, mas é uma coisa que eu sempre prezo, porque a rotina foi o que transformou a minha vida. E eu consegui implementar o hábito, criar um hábito através da rotina, com horários, com planejamento. Então, tem o dia que eu me planejo especificamente para poder pensar nas coisas que eu preciso fazer todos os dias e que não vai mudar o horário. Ou vamos supor, eu preciso gravar essa aula, então eu quero colocar isso como prioridade na minha vida, vou colocar como a primeira coisa que eu vou fazer. E com isso, a minha atividade física, que seria nesse horário, vai passar para outro horário. Isso é uma rotina, você está estabelecendo, pensando conscientemente em qual é a melhor ordem de se fazer, né? Todas essas coisas. E quando a gente fala sobre as rotinas e sobre os hábitos, a rotina pode levar você a criar um hábito e o hábito, ele pode fazer parte da sua rotina. Então é como se fosse uma via de mão dupla. Eu, Marcela, tenho uma rotina bem estabelecida, onde todo domingo eu anoto tudo que eu vou fazer na minha planner e tudo mais. Dentro da minha rotina existem diversos hábitos, como por exemplo, ler, como por exemplo, arrumar a cama, beber água, fazer inglês. Eu pratico inglês todos os dias, eu pratico a meditação todos os dias. São hábitos que fazem a diferença completamente na minha vida, porque eu tenho significado em cada um deles. Eu não me vejo mais acordando e não arrumando a cama. E, porventura, se eu estou num dia ruim, esses dias mesmo, na semana passada, eu estava me sentindo com o corpo muito mole, indisposta, e com isso eu não estava conseguindo ir treinar. Quando a gente já levanta dessa forma, em um horário diferente que não é o de costume, não está dentro da rotina, e você levanta nesse cansaço todo, você já começa a pensar: será que em algum momento eu vou precisar voltar para a cama do dia porque eu não estou me sentindo muito bem, não estou me sentindo muito disposta? Com esse pensamento, você já não arruma a cama, que foi o meu caso, que um dia eu deixei de arrumar a cama e eu fiquei arrasada por isso. Então eu pensei, por mais que eu não consiga ir à academia e praticar meu exercício físico, eu não irei abandonar os meus outros hábitos. Ah, então mesmo não podendo ir para a academia, você levantou cedo e você arrumou a cama? Levantar cedo não, porque o fato de eu acordar e não conseguir praticar exercício físico naquele dia mexe muito comigo, eu já acordo desmotivada. Então eu preferi acordar em um horário normal, 6, 7 horas da manhã, tendo em vista que eu acordo 4h30, na maioria dos dias, uns 5 horas da manhã. Então é sobre você conseguir ter essa rotina de forma que você vai adaptar a questão dos seus hábitos para caso você esteja num período ou num dia ruim. E o grande poder da rotina é ela ser um instrumento muito facilitador para você criar um hábito. Então, Marcela, eu pretendo acordar mais cedo. O simples fato de você começar a dormir mais cedo e no mesmo horário todos os dias é automático. Isso acontece muito comigo. Eu tô fora de casa, em determinado lugar, na casa de uns amigos, enfim. Quando dá às 21 horas em ponto, gira um relógio dentro de mim que eu não sei explicar.
eu começo a bocejar e o sono começa a me invadir. Por quê? 9 horas é o horário que eu estou já deitada para dormir. Então, 8h30 já estou naquele processo. Tomo banho, fico bem fresquinha, ajusto o ar-condicionado, arrumo a cama, já fico ali. A maioria das vezes eu estou lendo nesse meio desse processo, né? Então, eu ajusto tudo, deito na cama e começo a não mexer mais no celular e ficar só lendo. E às 21 horas eu já pretendo estar com todas as luzes apagadas e dormindo. É um dos maiores e melhores hábitos que eu criei, porque eu durmo bem com essa rotina e esse hábito de dormir todos os dias no mesmo horário faz com que o seu corpo entenda o que que ele precisa e o que que ele tem que fazer. E tem a parte boa e a parte ruim. A parte ruim é exatamente isso. Tem momentos que eu não consigo controlar o meu sono, mas eu me esforço. E já é muito enraizado. E às vezes, quando eu tô meio indisposta, meio cansada, batata, eu olho no relógio, é 21 horas em ponto, ou seja, tá na hora de dormir. Então é sobre isso que eu queria trazer nesse momento para vocês, sobre a rotina, ela poder criar um hábito e o hábito ser como parte, né, da rotina. Igual eu falei para vocês, em um único dia eu tenho vários hábitos. E esse é o grande facilitador e a grande diferença entre os dois. Quando vocês falam assim para mim, mas existem diversos tipos, os tipos bons, os tipos ruins. Existem tantos hábitos, Marcela, que eu queria implementar, mas assim, quais são esses tipos de hábitos? Então, em grande escala, eles são divididos em dois grandes grupos, que são os grupos dos bons hábitos ou os hábitos construtivos e os hábitos ruins, os hábitos destrutivos. Mas quando a gente divide em bons ou construtivos, como vocês podem ver na imagem, é como se fosse um guarda-chuva. A parte maior do guarda-chuva é sempre a parte dos bons hábitos. E quando você vai separando ali, você vai vendo que existem inúmeros. Vamos supor, nos bons hábitos, na questão dos hábitos físicos, nós podemos exercitar-se regularmente, manter uma boa postura, sempre ereta, falando e gesticulando muito bem, porque a atividade física te proporciona essa boa postura, porque o seu tônus, os seus músculos estão tonificados de modo que eles consigam ficar firmados e firmar o seu corpo. Alimentar-se de forma equilibrada, dormir-se bem, seguir os horários consistentemente. Então, quando a gente fala dos bons hábitos envolvendo os hábitos físicos, geralmente são esses hábitos. Dormir e acordar no mesmo horário, ter um sono de qualidade extremamente boa, porque para a maioria das pessoas, o sono é simplesmente fechar o olho, dormir e acordar. E não é isso. E quando você fica empolgado e cada vez mais preocupado em ser uma pessoa estudiosa naquilo, por exemplo, no sono, você vai ver que existem diversos estágios. Tem o sono profundo, o sono REM, o sono leve, e você vai se interessando cada vez mais por esses assuntos e ajudando o seu corpo a chegar naquela excelência de sono, para você ter boas memórias, para você conseguir se lembrar de tudo que você estudou, enfim. Quando eu falo sobre os hábitos mentais, temos a prática da gratidão diariamente. Tem um exercício super incrível que eu amo fazer, que é o da gratidão. Você vai escrever num papel, eu sou grata por, e você vai colocar pelo que você é grata, mas todas as vezes que você for agradecer por algo, você tem que escrever essa frase completa. Então, eu sou grata pela vida, eu sou grata pela saúde, eu sou grata pela minha família. Você vai ver que quanto mais você repete por quão você é grato, mais grata ainda você se torna. Esse exercício, ele é ótimo, eu amo. Também temos ler para expandir o conhecimento. A nossa mente, ela funciona a partir das informações que ela recebe. Quando você lê um livro, você está enviando aquela mensagem diretamente para a sua mente. Começar a absorver, começar a aprender, começar a utilizar aquele aprendizado e colocar em prática. Então, ler ajuda muito você a expandir o seu conhecimento. A meditação ou prática de mindfulness, a meditação eu amo, principalmente o tipo de meditação guiado. O guiado é aquele aplicativo, geralmente é aplicativo, em que vai ter uma voz e que você vai seguindo tudo que aquela pessoa está falando e você vai
se preocupando com a sua respiração, você vai tendo a percepção do seu corpo, se tem alguma coisa que está te incomodando, por que está te incomodando, se você está com a barriga roncando, você está meditando na hora do almoço. Então, é você ter essa percepção do seu corpo inteiro. E a meditação transformou a minha vida em questão de presença. Quando eu sinto certos sentimentos, por que que eu estou sentindo certos sentimentos? Ou isso é só uma frustração que me visitou, ou algo do tipo. Então, ela é muito boa para você ter uma ótima relação com a sua mente e com você mesmo. E automaticamente isso exacerba para as outras pessoas. Também nós podemos substituir os pensamentos negativos em pensamentos positivos. Principalmente quanto mais você é grato, mais você tem bons motivos para agradecer. E você esquece todos aqueles motivos que talvez você esteja passando por estresse ou por algum problema. Nos hábitos em questões emocionais, nós temos comunicar-se de maneira assertiva. Isso tudo é treinável. Você falar mais devagar, você falar gesticulando, você ler mais, que com isso você vai aprender um vocabulário maior. A questão da reserva de tempo de lazer e autocuidado. Todos nós precisamos desse momento específico na nossa vida, na nossa semana, para que as nossas energias sejam recarregadas. Então, eu gosto muito no domingo, no final do domingo, dar uma volta aqui no condomínio. Não só uma, eu gosto de 3, galera, para pelo menos gastar um pouco da minha energia, porque geralmente no domingo eu não pratico exercícios físicos. Então, eu gosto de dar essa volta. Nessa volta, a gente olha as árvores, a gente agradece. Isso faz bem para o nosso emocional. Automaticamente, ao a gente caminhar, a gente vai ter uma visita, explosão, enfim, endorfinas na nossa vida, pelo simples fato de você fazer uma caminhada. Então, você consegue ser mais grato por conta dessas endorfinas e diversas outras coisas. Então, é um tipo de hábito que eu construí. A única coisa que a gente costuma fazer é combinar o horário, porque costuma ser entre eu e o meu marido. Então, às vezes ele pode estar trabalhando, ou pode estar ocupado, mas não existe um domingo sem uma caminhada leve para a gente poder agradecer, enfim, caminhar no fim do dia. E isso ajuda tanto fisicamente quanto emocionalmente, para vocês verem como as coisas estão interligadas em si. Quando eu falo também sobre os hábitos emocionais, quando necessário, que na minha opinião todas as pessoas deveriam fazer, é a terapia. Porque é uma outra forma de te ajudar a identificar sentimentos, sensações, por que que você está sentindo certas coisas, por que que você não consegue lidar com outras. A terapia é um grande facilitador nas nossas vidas. E eu digo isso porque de 15 em 15 dias estou lá sagradamente fazendo e a minha vida foi sim muito transformada. Outro hábito muito interessante em relação ao lado profissional é sobre você planejar o seu dia com antecedência. Então, você ser aquela pessoa que, se a sua agenda é mais fechada, você já cria o hábito de ter esse planejamento para você conseguir ver o que que você vai conseguir fazer naquele dia, o que que você não vai conseguir fazer, se você vai ter tempo para atender alguma outra pessoa. A questão de manter o foco e produtividade em tarefas importantes. Quando você tem o hábito de se programar, quando você precisa manter o foco vai ser todo visado naquele lugar, naquela atitude, naquela situação. Por quê? Porque você poupou energia já criando os bons hábitos. Então, quando você precisa praticar um exercício físico, você não vai ficar pensando que você precisa. Você, deu 8 horas da manhã, vou praticar o exercício físico. Com isso, você evita dispersar essas energias para outras coisas e você costuma ser bem mais produtivo no seu trabalho. A questão estudar e se atualizar em habilidades regularmente, em línguas. Então, os hábitos profissionais é uma gama de coisas. Como vocês sabem, aqui eu só estou citando alguns para poder facilitar o entendimento de vocês. E quando eu digo nos hábitos sociais, nós escutar ativamente os outros, cumprir compromissos e horários, construir uma rede de apoio positiva. Tudo isso faz parte daquele guarda-chuva positiva, que são os bons e construtivos hábitos nas nossas vidas. Mas, como tudo na vida tem um lado bom e o lado ruim,
Nos hábitos, nós também temos. Então, são os hábitos ruins ou destrutivos. Nos hábitos físicos, é aquela pessoa que come em excesso ou ela gosta de comer alimentos extremamente processados, aquela pessoa que ama pizza, que por ela todos os dias comia hambúrguer, aqueles extratos que são bem processados, que tem muito açúcar, aquelas pessoas que são sedentárias, que dorme tarde, dorme pouco, que usa substâncias prejudiciais em excesso, como por exemplo o álcool e o cigarro. Nada disso faz bem para a saúde, uma hora ou outra a conta vai chegar. Então, assim, quanto antes você virar a chave e abandonar esses maus hábitos, melhor vai ser para você. Nos hábitos mentais. Aquela pessoa que rumina pensamentos negativos, que procrastina constantemente, que vive no piloto automático sem reflexão, aquela pessoa que está sempre dirigindo e não presta atenção, que está sempre vivendo a vida inteira no automático. O hábito é você viver, de certa forma, aquela atitude no modo automático para você ir lá e ir até lá e realizar. Mas quando você estiver no processo do seu hábito, como, por exemplo, eu estou na academia. Eu gosto de escutar uma música, mas eu também gosto de prestar atenção se eu estou fazendo a contagem certa, se eu estou fazendo os movimentos certos, se eu estou carregando o peso em que é viável para a minha postura. Então, tudo isso conta que é sobre você estar presente no momento, você estar presente naquele hábito que de fato vai fazer diferença na sua vida. Então, aquela pessoa que se compara excessivamente com os outros, são todos hábitos mentais destrutivos que acabam com a vida da pessoa. Os hábitos emocionais são aquela pessoa que reprime sentimentos ou emoções, não se permite ficar com raiva, não se permite sentir saudade, aquela pessoa que não permite nenhum tipo de emoção ou sentimento. Direto a pessoa já corta e não deixa o seu corpo fluir. E nós somos feitos de sentimentos, emoções, pensamentos, compreensões. Nós precisamos saber lidar com toda essa complexidade que nós somos, que é o ser humano. Então, aquela pessoa que vai agir impulsivamente em momentos de raiva, aquela pessoa que vai se isolar socialmente. Então, são hábitos ruins emocionalmente para nós. Já os hábitos profissionais é aquele. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Porque eu não gosto muito de ficar esperando. Mas existem alguns momentos que eu sei que não tem jeito, sempre vou esperar. Por exemplo, eu vou numa consulta médica. Eu vou esperar porque o médico está atendendo muito bem aquela outra pessoa. E muitas vezes isso envolve passar do horário previsto. Da mesma forma que, como eu estou no consultório, eu quero ser bem atendido, eu quero que a médica me avalie inteiramente, não só de qualquer jeito. Então, isso envolve você não chegar atrasado. Uma coisa é você atrasar porque você está estabelecendo, está oferecendo um ótimo serviço para a pessoa. Outra coisa é você simplesmente ser aquele profissional. Ah, não, o paciente espera um pouco, eu vou chegar um pouco atrasado. Tudo bem uma vez ou outra, mas que isso vire rotina, acaba com a sua imagem de profissional. Não cumprir prazos, falta de organização e planejamento, depender de motivação externa para agir. Não. Se aquela pessoa depender do bom ânimo dela para ela poder conseguir fazer algo, agir ali naquele trabalho, não realmente não vai dar certo. Não é bom e que esse hábito não permaneça, que ele vá embora o mais rápido possível. Quando eu falo também aqui sobre a questão dos hábitos sociais, sendo a parte destrutiva, aquela pessoa que sempre tem uma fofoquinha para poder te contar. Então a fofoca é ruim não só para aquela pessoa que está falando, mas é para aquela pessoa também que está recebendo, porque ela está ensinando para a mente dela que aquilo dali é bom. E depois para poder retirar esse hábito é mais difícil, como a gente viu, a rotina é bem mais fácil de ser alterada. Agora, quando aquilo dali se torna um hábito para ser removido, é mais complexo. Então, aquela pessoa que não respeita os limites, que é uma pessoa sempre indiferente ou insensível às necessidades da outra pessoa, aquela pessoa que não tem empatia. Então, esses tipos de hábitos não vamos ficar levando na nossa vida. Quanto mais rápido a gente perceber que a gente possui algum desses hábitos, o mais rápido possível a gente vai abandonar. E Marcela,
Na sua opinião, é importante ter um hábito? Eu devo ter? Eu devo gastar esse tempo? Porque no começo você realmente gasta um tempo para ter e criar esse hábito. E a minha resposta é sim. É sim, porque eu não me arrependo. A criação da maioria dos meus hábitos foram feitos há mais de 8 anos atrás. 8? Tudo começou no meu primeiro ano do ensino médio. Então, já tem 3 anos que eu me formei na faculdade, fiz uma faculdade de 5 anos, 8, 9, 10, 11 anos, gente. E tem 11 anos que os meus hábitos começaram a ser implementados. Lógico que um ou outro surgiu tem pouco tempo, por exemplo, a prática do inglês. Tem 619 dias que eu tô fazendo Duolingo, então foi em fevereiro do ano passado que eu comecei. Mas a maioria, meditar, praticar exercício físico, veio lá de trás, 11 anos atrás. Tá. Me dá alguns motivos, então, para dizer que o hábito realmente é importante. O primeiro deles, como eu coloquei aqui para vocês, é a automatização e a economia de energia. Você não vai precisar ficar gastando sua energia para decidir todas as coisas. Eu preciso ir para academia, eu não vou precisar ficar negociando comigo mesmo. Não, eu tenho que ir, eu vou bater o horário, tô lá. Então é uma coisa que vai fluindo de forma automática e você cada vez mais vai economizando energia para você poder gastar essa energia no momento certo. Outra coisa, construção de rotinas consistentes. Quando você tem essa rotina bem estabelecida, o hábito consegue se implementar, como eu disse para vocês. O hábito faz parte de uma rotina. Quando a pessoa segue, né? A maioria das pessoas não tem esse cuidado de ter uma rotina, a vida é toda bagunçada, cada dia dorme num horário, cada dia funciona de uma forma. Então, assim, eu, Marcela, jamais conseguiria viver assim. Acho que eu ia viver sempre estressada. E é um dos motivos que eu não sei se eu coloquei aqui pra vocês. Mas, assim, é muito estressante você ter que gastar muitas energias todos os dias para coisas que talvez você não precisasse gastar energia. Se você sabe que a academia é importante para você, você não vai ficar negociando e todos os dias gastando energia. Para mim, o pior dia é o dia que eu troco de horário da academia, porque eu costumo negociar. Porque eu não estou no meu hábito, eu não estou no meu horário. Então eu começo, será que é importante? Será que eu preciso mesmo ir? Nossa, mas eu não faltei nenhum dia essa semana. Se eu não for hoje, eu posso compensar no sábado. E começa. E aí eu tô o quê? Gastando energia, gastando energia. Outro fator super importante é o impacto na saúde física e mental. Quando você tem bons hábitos, como, gente, eu sempre gosto de mencionar a prática de exercício físico, porque de todos os hábitos foi o que mais transformou e continua transformando a minha vida. Então, se você praticar exercícios físicos, vai manter uma alimentação saudável, você vai ter efeitos duradouros na sua saúde física. Você vai viver mais e viver melhor. Então, assim, a meditação, a leitura vão te ajudar na sua saúde mental. Por quê? Porque vai reduzir o seu estresse, vai melhorar a sua resiliência. Então, são coisas assim que o hábito, quando ele é criado, ele é importante por isso, porque ele transforma a sua vida, ele transforma a sua mentalidade, ele abre os seus horizontes. Você vê o mundo de forma diferente, você compreende as pessoas. Então, em uma conversa, às vezes a pessoa, eu tô me sentindo dessa forma por conta disso e disso, ou a pessoa não sabe o porquê. Então, você consegue compreender melhor essa pessoa. Porque você está evoluindo na sua questão da saúde mental, você está buscando sempre querer saber mais, viver melhor. Outro fator que eu acho super importante é a facilitação das metas e realizações. Se você tem uma meta, por exemplo, de chegar num determinado corpo, você não vai alcançar ela se você não treinar todos os dias. E se você só ficar comendo, comendo, comendo besteira, comendo pizza, comendo coxinha, tomando coca, você nunca vai emagrecer, você nunca vai alcançar o corpo tão desejado. Eu digo isso pra vocês, porque assim, eu sempre tive uma barriguinha, uma pochetinha que me incomodou. E eu ficava, mas eu nunca fiz nada pra melhorar isso, né? E um dia eu tava pensando comigo mesmo. Sempre via aquelas pessoas que paravam por determinado momento ali da vida de consumir açúcar adicionada na vida, e eu ficava assim, a pessoa é louca, a pessoa é muito radical. E eu ficava observando aquilo, né? Então tem algumas influencers que eu sigo há muito tempo, que já tem um padrão de vida que um dia eu almejo chegar. Eu sempre observava isso, Bela Falcone, meu Deus, essa mulher é perfeita, pratica exercício físico, tem uma qualidade de vida, nunca tá doente.
E eu fiquei observando nos mínimos detalhes o que poderia ser implementado na minha vida para poder transformar. Até que eu me tornei essa pessoa que não está consumindo açúcar adicionado. Ou seja, eu não tomo café, mas vou dar um exemplo. Se vou tomar um café, eu não coloco açúcar. Se eu vou num aniversário, eu não vou comer um bolo. Nossa, Marcela, que vida triste. E no aniversário não comer um bolo. Eu sei que é triste, mas depende muito de qual é o seu objetivo, qual é a sua meta, qual é a sua realização. A minha meta é tirar essa barriga, essa pochete. E ela tá aqui por conta desses pequenos detalhes. Ah, eu vou num aniversário e vou comer bolo. 3 dias depois, vou fazer tal coisa. Tem um leite condensado em casa, vou fazer um brigadeiro. Então, assim, eu falei, quer saber? O corpo que eu quero está nas coisas assim que eu não faço. Vou ficar 60 dias sem açúcar adicionado na minha vida. E grandes ganhos eu já tive. Eu tô dormindo melhor. A minha barriga não tem mais pochete. E essa é uma das maiores realizações, né? Então, assim, questão de evoluir fisicamente. Mas, Marcela, é uma besteira, né? Não consumir açúcar só por conta do corpo. Na verdade, não. A gente pensa assim, que a gente quer determinado corpo, que a gente precisa fazer certos esforços, mas que é muito difícil, mas que, eu estou fazendo isso só pela estética. Só que quando você está no meio do processo, você vai se apaixonando por aquilo, você vai vendo que é muito maior do que perder uma barriga. É sobre você pensar melhor e mais rápido, é sobre você agir mais rápido. E tem vários estudos, inclusive um estudo do rato, que quando ele é colocado num ambiente de muito açúcar, ele simplesmente não consegue voltar para a casinha dele onde ele precisava voltar. Ele fica lerdo, ele fica tongo. E eu ficava, será que isso acontece na nossa vida também? E quando você vai colocando na prática, você vai ver que realmente acontece. E se você precisar de um incentivo para ficar 60 dias sem consumir açúcar, entra lá no meu perfil, @doutoramarcela.lisboa, e vamos juntos nessa jornada, porque a gente só tem a ganhar quando a gente adquire esses bons hábitos. Aquela mulher que eu comentei com vocês, a Bela Falcone, tem 5 anos que ela não consome açúcar adicionado. Uma vitória. E vocês acham que eu estou louca por fazer 60 dias? 5 anos a mulher tá. O próximo ponto, que é super importante, porque que é importante, se é importante seguir um hábito, é a criação de identidade. Esses hábitos, eles moldam quem nós somos. Eu sou Marcela porque eu medito, porque eu pratico atividade física, porque eu leio todos os dias. E cada coisa que eu vou fazendo, que eu vou aprendendo, que eu vou tendo uma percepção de mundo diferente, vai me formando, e forma a minha identidade, e forma o meu caráter, e forma as minhas falas, e forma o meu vocabulário. Tudo isso influencia. A sexta e a última é sobre a resistência às adversidades. E isso é real. Os hábitos, eles fortalecem a nossa capacidade de lidar com os desafios. Quando rotinas saudáveis são enraizadas, é mais fácil enfrentar situações difíceis sem perder o equilíbrio. Você está mais centrado, você está mais dedicado, você está mais focado em realmente fazer aquilo, em realmente melhorar. E o hábito, ele tem esse poder de transformar. O hábito, estava pensando aqui racionalmente, eu não sou a mesma Marcela de 11 anos atrás. E se brincar, nem a de um ano atrás, né, que começou o inglês. Então, cada etapa que a gente vai vencendo, a gente vai se sentindo mais seguro de si, a gente vai se sentindo mais forte, mais dedicado. E isso é o que vai fluindo a nossa vida. E quando as pessoas viram para mim e falam bem assim, mas você acha que você realmente precisa, Marcela, pagar R$ 179 por ano para poder praticar mais tempo de inglês? Porque, assim, o inglês que eu pratico é o Duolingo, é um aplicativo maravilhoso, inclusive indico. E se você observar, ele tem uma espécie de 5 vidas. E se você está praticando e você perde essas vidas, naquele dia você não pode mais praticar o inglês enquanto as vidas não recarregarem. E eu, sabendo que tem um plano em que você pode pagar R$ 179 o ano, quando você faz as contas, dá muito barato isso por dia. Eu pensei, se é uma coisa em que eu gosto de fazer, se eu tenho um propósito muito bem definido atrás dessa prática,
É um investimento. Eu estou investindo, porque no longo prazo eu vou ter esse retorno. Quando eu viajar para Disney, eu vou conseguir falar inglês. Eu vou conseguir pedir um lanche, eu vou conseguir entender o que os personagens estão falando. Então é um retorno que é a longo prazo. Hoje pode ser que eu não veja. Mas se bem que eu já vejo sim, quando eu assisto, estou assistindo The Chosen no Netflix, aí inglês e legendado, ainda não estou na fase de sem legendas, mas legendado, eu fico maravilhada quando eu entendo uma palavra que eu aprendi no Duolingo. A maioria do meu inglês eu aprendi no Duolingo. Na época da escola, eu fiz 6 meses de cursinho de inglês só. Eu fiquei, não quero isso não é pra mim não, não sei o quê. E hoje, quando eu estou assistindo The Chosen, que eu entendo o que ele tá falando, eu fico, não. Meu Deus. Eu achando que o retorno é só no longo prazo, sendo que não é, né? Quando a gente vai se colocando nesse cenário de aprender cada vez mais, a gente vai vendo que as coisas vão fluindo e no fim das contas é um investimento. Quando a gente fala sobre pagar uma academia para poder ir treinar, a gente está falando de um investimento em relação a longo prazo. Se você pratica exercício físico todos os dias, no longo prazo você vai viver mais. Ai, Marcela, eu quero viver 90 anos, eu quero viver 100 anos, mas só se for para ser aquela senhora do corpo inteirinho, durinho, com músculo, bem da vida, sem estar doente. Para isso, hoje eu treino, para isso, hoje eu faço aeróbico, que é importante para você viver muito e viver bem. Então, tudo isso, a questão do hábito, não é quanto que eu vou gastar, não, é quanto você vai investir. Porque vão te trazer retornos mais para frente. Pode ser que hoje você só ache legal ter um corpo bonito, porque quando você treina, o seu corpo fica legal. Quando você começa a cuidar da sua alimentação, aí que a coisa melhora mesmo. Então, hoje o retorno pode ser estética, mas daqui uns anos é sempre, sempre em questão da saúde, em você viver mais e melhor. Autoconfiança e realização. Meu Deus, como isso transforma. O hábito, ele realmente faz isso, ele deixa você autoconfiante. O meu marido fica até brincando, que às vezes quando eu mesma me faço um elogio, claro que sim, porque se eu não me achar bonita, quem é que vai achar? Eu tô no espelho, às vezes eu tô maravilhada que meu ombro tá começando a marcar, e eu fico empolgadíssima. Aí ele fica, hoje eu estou com autoestima e autoconfiança delirante da minha esposa. Porque no fim das contas é isso. O hábito te deixa confiante de si mesma, te deixa capaz, você sabe que você consegue, basta você se esforçar, basta você se dedicar. Aumento da produtividade. De todas as coisas, aumento da produtividade é um dos, eu, Marcela, particularmente acho um dos maiores ganhos. Principalmente quando você vai se aprofundando e você vai aprendendo sobre isso. Então, hoje, quando eu sento para fazer uma coisa, eu me acho mais produtiva, principalmente porque eu sei utilizar métodos que vão me deixar ainda mais produtivas, ainda mais rápidas, ainda melhores. Então, o hábito, hoje na minha vida, eu sou grata pela Marcela de 11 anos atrás que decidiu começar, porque isso transformou quem eu sou hoje, a confiança que eu tenho hoje e quem dirá, eu fico pensando, quando eu estiver mais velha, né, 50, 60, 70 anos, quão grata eu vou ser pelo esforço da Marcela de 11 anos atrás, né, que começou ali na academia com 14 anos. Então, quando me perguntam, acho que você gasta demais. Não, eu gasto com coisas que eu acho que são pontuais, são importantes e no longo prazo vão ter grandes ganhos. A academia é uma obrigatoriedade, as pessoas não deveriam nem se questionar. Gasta R$ 100 numa pizza, mas não tem coragem de pagar R$ 100 por mês na academia. Eu acho loucura, mas isso é particular de cada um. Então, eu sempre enxergo dessa forma como um investimento no você do futuro. Os livros, amo livros, como vocês podem ver. E eu sempre enxergo os livros como um investimento, porque quanto mais bagagem você tem, quanto mais conhecimento você tem, primeiro, mais eu vejo que eu preciso aprender mais e ler mais, e segundo, aquilo dali vai me moldando, aquilo dali vai me transformando, a partir do momento que eu coloco o aprendizado em prática. Então, investimento 100%. Para mim é um investimento todos os hábitos que você começa. E é aquela coisa, né? O melhor momento para plantar uma árvore foi há 20 anos atrás. Só que o segundo melhor momento é agora. Então, se, Marcela, eu não tenho hábito, eu não tenho costume de nada, eu não quero nada com nada.
mas eu quero mudar isso. Quando que eu tenho que começar? Eu tenho que começar na próxima segunda-feira? Não, comece hoje, comece agora. Mas comece devagar. Porque o melhor momento para se começar um hábito e para se plantar uma árvore é agora. Foi há 20 anos atrás e o segundo melhor momento é agora. Pense muito nessa reflexão da árvore, porque eu acho ela muito forte. Ela mexe muito comigo. E eu acho que é exatamente isso que a gente deveria pensar todos os dias em que a gente for implementar alguma coisa, que a gente for fazer alguma coisa. Isso vai me deixar mais próximo do meu objetivo, isso vai me deixar mais próximo do meu hábito. Esse hábito que eu estou tendo hoje, ele está sendo bom, ele está sendo ruim, a Marcela daqui 10 anos vai se orgulhar disso. Então é sempre você buscar essa reflexão e essa análise das suas atitudes, do seu conhecimento, enfim. O maior benefício de você todos os dias querer cultivar esses bons hábitos é a capacidade de transformar a sua vida de forma contínua. É o tal do 1% todos os dias e de maneira sustentável, sem a necessidade de grandes esforços diários. Você não vai precisar ficar se matando para poder fazer uma coisa que vai fluir sozinho, vai fluir naturalmente. Então você não vai viver aquela vida de fadiga, de cansaço, de estresse, porque os hábitos vão te ajudar nisso. E, Marcela, se eu não me dedicar a ter hábitos, e se eu resolver não querer, e se eu resolver seguir dessa forma mesmo, os resultados, falta de progresso, decisões baseadas em impulso, impacto na sua saúde, vai ficar sedentário, vai ficar com bucho, vai ficar estressado, não vai ficar, vai ficar com congestão, vai ficar com prisão de ventre. Pessoa com prisão de ventre é enfesado, é chato, irrita a vida das pessoas. É uma pessoa que vai ser menos produtiva, é uma pessoa que vai estar sempre estressado. Ou pessoas sempre estressadas, pode ter certeza. Ela não tem hábito e não está se dedicando a ter. Então, são dificuldades em romper padrões ruins, perda de autoestima, alimentação no desenvolvimento. Não quero seguir um hábito. Tudo bem, não siga. Mas esteja ciente que esses são os resultados que te espera. Esses são os sentimentos que você vai ter. E não tem como passar disso. Porque você vai sempre estar gastando energia demais, vai sempre estar se sentindo cansado, vai sempre se sentir com a cabeça cheia. Porque tem que ficar pensando toda hora, tem que ficar se esforçando, carregando pedra. Então, o resultado é esse, não tem problema. Os erros mais comuns que as pessoas têm em achar quando vai começar ou quando pensa em hábito é não entender o processo de formação de um hábito. O processo, ele é devagar, ele é contínuo. Como eu já disse para vocês, ele é sustentável. Uma pessoa que não entende como que esse processo funciona, ela só vai atropelada, achando que de um dia para o outro, pronto, o hábito vai estar formado. E esse é gente, esse é o maior erro. Ainda mais quando eu vejo vocês no Instagram conversando comigo. Um dia não faz nada, no outro quer fazer 15 coisas. Lógico que no terceiro dia você não vai fazer nada, porque você quer abraçar o mundo. Então, subestimar os gatilhos. Aquela pessoa que não, eu não vou fazer não, porque essa coisa de ter que ter gatilho para poder funcionar, a pessoa não acredita no processo, não vive o processo. É aquela pessoa que tenta mudar muitos hábitos de uma única vez, ou seja, eu tenho vários hábitos ruins. Eu sou sedentária, eu não me alimento bem, eu como muito açúcar, eu tomo muito refrigerante. No outro dia, vai começar uma dieta maluca. E você acha que isso vai ser sustentável? Não vai. É a pessoa que ela vai sempre estar tentando, tentando, tentando e nunca conseguir. Ela sempre vai estar começando do começo. É aquela pessoa que sempre está recomeçando. E então é um erro muito comum das pessoas. Outro erro é não criar recompensas. O que eu sempre faço? E eu vou explicar em relação ao açúcar que eu comentei com vocês, né? Eu vou ficar 60 dias sem comer açúcar e nesses 60 dias vai envolver Natal e Ano Novo. Um baita desafio. Porque eu sou formiguinha. Se eu ver um pudim, eu quero comer, ainda mais nessas festas comemorativas, sempre tem. Meu Deus, Deus é comigo, eu sei, Senhor. Então, assim, qual foi a estratégia que eu utilizei disso tudo? Criar uma recompensa. No dia 4 de janeiro,
que quando vai acabar esse desafio, no dia 5 eu posso tranquilamente comer uma sobremesa maravilhosa, que eu ainda não escolhi, ainda estou pesquisando, mas é uma recompensa. Não que, meu Deus, Marcela, você ficou 60 dias sem comer doce, aí no outro dia já vai comer doce e depois vai virar essa sequência. Não, não vai ser essa sequência, mas a minha recompensa é escolher a sobremesa mais deliciosa que eu imaginar e comer. Porque eu criei uma recompensa. E quando as pessoas não criam uma recompensa, tá, eu fiz todo o esforço, venci barreiras e vai ficar por isso mesmo? Tem muita gente que faz isso. Por isso que muda muitos hábitos. Na maioria das vezes, vocês misturam tudo. Vocês querem mudar de um dia para a noite, ser magra. Vocês querem fazer, não faz atividade física. No outro dia quer fazer levantamento de terra com 50 quilos, sendo que eu, que malho todos os dias, não carrego esse peso. Então, são muitos erros acumulados que vai causando um efeito dominó na vida de vocês. A falta de planejamento, então, isso também envolve questão de rotina. A rotina te ajuda muito a construir o hábito, como eu já comentei isso com vocês, e focar apenas nos resultados. Não foque apenas nos resultados, foque no processo você aprender a se controlar, aprender a gerenciar os seus sentimentos, as suas emoções. Porque aí sim vai fazer sentido você estar seguindo o hábito, você fazer tudo que você está fazendo. E para exemplificar, para ser a salvadora da pátria de vocês, eu resolvi trazer essa tabela que muito me ajuda. E ela é bem prática e eu vou mostrar aqui para vocês assim, como que você pode fazer. Então aqui, você vai começar escolhendo um hábito que é pequeno e é simples. Então, você vai começar com algo que é alcançável. Marcela, eu gostaria, muitas pessoas no Insta me perguntam, como que você começou a ler? Você já lê já tem muito tempo, como que foi isso para você? Eu não comecei lendo um livro de 600 páginas, não. Inclusive esse livro aqui, ó, tem 740 páginas. Vou até mudar para vocês conseguirem ver. Esse livro aqui, ó, tem 740 páginas. E ele foi um desafio que eu lancei para mim mesma esse ano, porque eu nunca tinha lido um livro tão grande. Então eu comecei com um livro pequenininho. Ah, sabe aqueles livros desse tamanhozinho assim, fininho? Sim, comecei com 5 minutos por dia. Comecei com 2 páginas por dia. Metas pequenas, metas que eu sabia que eu ia conseguir. Então, você pode colocar, como eu falei aqui no exemplo prático, ler 5 minutos por dia antes de dormir. Não tão perto de dormir, senão você vai dormir em cima do livro, se você for que nem eu. Então, escolher o hábito, ele é pequeno, ele é simples, comece devagar. Defina um gatilho. Você vai vincular esse hábito que você quer fazer, né, quer colocar, em algo que já faz parte da sua vida. Então, depois que eu, Marcela, escovar os dentes, eu vou fazer 10 respirações profundas. Eu vou fazer 5 respirações profundas. Por quê? Porque você escova o dente todos os dias sem pensar. Já é algo automático, já é um hábito seu. Se você colocar uma nova prática logo em seguida de algo que você faz todos os dias, fica mais fácil dele ser implementado. Não faça em horários aleatórios, de formas aleatórias. Procure algo que você já faz no seu dia a dia e acrescente o que você quer fazer. O terceiro, são 5 dicas muito fáceis. O terceiro, estabeleça um objetivo claro. Então, tenha clareza sobre o que você deseja alcançar e por que você quer alcançar. Marcela, por que você faz inglês todos os dias? Quero ir para a Disney, pedir o meu lanche em paz, conseguir ver o que as princesas estão falando em inglês. Porque é meu sonho ir para lá, é meu sonho estar lá. Então, eu tenho um propósito muito bem definido. É assim, simples. O quarto, você vai criar recompensas imediatas, igual eu já expliquei para vocês. Eu tenho as minhas recompensas? Tenho. Tenho imediatas? Tenho. Tenho mais para frente? Tenho também. Então, aqui, o que eu coloquei para vocês? Adicione uma recompensa para aumentar a motivação. Então, após beber 1 litro de água, permita-se assistir um episódio da sua série favorita. Isso é bem legal, bem interessante. Qual que é o maior critério que eu uso? Eu gosto de assistir dorama. As dorameiras de plantão. Estamos juntos. Eu amo dorama. E eu gosto de assistir dorama, e geralmente o dorama que eu assisto é depois do almoço. E eu geralmente tiro de meio-dia às 2 para ficar mais tranquilo no almoço, fico mais tranquilo, depois volto a fazer tudo que eu tenho para fazer.
E esse é o momento. Se eu trabalhei de manhã, se eu fiz tudo certo, se eu me comprometi, se eu fiz todos os meus hábitos, eu tenho essa recompensa maravilhosa de assistir um episódio de dorama por dia. Pensa que maravilhoso! Você sentar sem preocupação, sem culpa e assistir um dorama. Isso é o quê? Uma recompensa imediata. E facilite o processo. O processo não é fácil, o processo é complexo no começo. Então, facilite o máximo que você conseguir. Você tem que reduzir a barreira entre você e o seu hábito. Eu vou para a academia todos os dias de manhã. De noite, deixa a roupa arrumada. Você não vai precisar pensar na roupa, porque você já vai ter pensado na noite anterior. Você não vai precisar se preocupar com nada. Você vai precisar se preocupar em vestir a roupa e treinar. Lógico, todo o processo, né? Tomar banho, escovar o dente, enfim. Mas essa parte exclusiva da roupa, do tênis, já está resolvido. É menos uma barreira entre você e ir para academia. E o hábito, como tudo na nossa vida, ele pode transformar para o lado bom e para o lado ruim. Saiba utilizar os hábitos para o lado positivo. Se você tem hábitos ruins, tente transformar ele em coisas boas, tente retirar. Mas o começo de todo esse processo é a consciência. Então eu queria trazer esse conteúdo para vocês, que é algo que mudou e continua mudando a minha vida, porque você pode implementar hábitos todos os dias. Todos os dias. A nossa vida, ano após ano, ela vai sendo transformada. E quando a gente tem consciência do que a gente quer, se tem um propósito muito bem definido por trás daquilo, não tem por que a gente ter medo, não tem por que a gente ter receio. Vai em busca dos seus sonhos, mas implemente os hábitos para que ele possa facilitar a sua chegada e facilitar principalmente o seu processo. Curta o processo, viva o processo e não foque apenas na sua recompensa, apenas no seu resultado, no seu objetivo. Viva uma fase de cada vez. E para isso, utilize os hábitos ao seu favor. Eu tenho certeza absoluta que a sua vida vai ser transformada. E eu já te desafio a escolher um hábito e começar ele hoje mesmo, usando todas essas técnicas que eu ensinei para você de implementação, de pega uma coisa que você já faz todos os dias para poder acrescentar o seu hábito. Comece hoje, comece agora, em 15 dias, vai no meu Instagram, me conta como que você está se sentindo, porque eu amo receber os depoimentos de vocês que estão tendo a vida transformada todos os dias por conta dos hábitos que eu posto lá, das coisas que eu faço todos os dias. É com muito prazer, com muita alegria, que eu vejo você no meu próximo vídeo e conte comigo para implementação de hábitos e ficar expert em hábitos. Tchau!